O recado de hoje é uma mensagem bíblica profunda para a gente. Vamos fazer uma viagem, vamos comparar alguns textos bíblicos. Nós vamos fazer o que eu mais amo, que é pegar o texto, entender o texto e aplicar o texto para a nossa vida. Então eu preciso que você esteja em sintonia comigo para a gente poder compreender acerca deste tema, tá bom? Vamos juntos? Você está com a Bíblia na sua mão? Já está aí? Então posso orar mais uma vez com você? Pode ser? Então pega a sua Bíblia, eu vou orar nesse momento. Deus querido, mais uma vez entramos em Tua presença e pedimos para que o Senhor profundamente fale ao nosso coração através da palavra. Que a palavra de Deus seja a voz do Senhor no nosso coração, mas que o nosso coração esteja preparado, esteja com um terreno pronto para que a semente do Evangelho caia no nosso coração. E que quando ela cair no nosso coração, que esse terreno possa dar frutos e mais frutos para a eternidade. Me use agora, Senhor, me esvazie de todo eu, para que somente o Senhor possa ser representado nesta manhã. É a minha oração e ela vai assinada em nome de Jesus, amém? Amém e amém, amém. Vamos lá, Wesley, só me dá mais um retorno aqui, fazendo um favor. Amigos, qual que é a ideia? Nós vamos pegar aqui 3 personagens bíblicos, e esses 3 personagens que nós vamos trabalhar, eles de alguma maneira precisaram fazer uma viagem que pode ser bem difícil, que é trilhar um caminho de volta. O processo de trilhar um caminho de volta é um processo que pode ser complicado. São personagens com histórias completamente diferentes, mas que foram encontrados, tiveram uma virada e traçaram um caminho de volta para a vontade de Deus. E nós vamos tentar compreender através da história desses personagens e enxergar a nossa própria vida. Pode ser? Vamos lá? Vamos começar então no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 3. Eu gosto muito dessa história. Êxodo capítulo 3. Abra aí, por favor. Êxodo capítulo 3. Nós encontramos a conhecida história de um homem chamado Moisés. Êxodo capítulo 3 é o chamado de Moisés. Êxodo capítulo 3. O que significa a palavra êxodo? O que significa? Saída. Saída do quê? Saída do Egito. A gente conhece a história, né? Deus tinha um povo através dos descendentes de Jacó, que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, e os descendentes deles, Deus deu aquela nação. Mas na época de José, quando José foi ao Egito e foi vendido ao Egito e depois se tornou governador do Egito, alguns familiares, os irmãos de José, os filhos de Jacó e a sua família se mudaram para aquela região do Egito e prosperaram até em algum certo aspecto, enquanto o faraó ainda era vivo. Mas depois mudou o faraó e as coisas aconteceram e acabou que o povo de Deus foi escravizado. E eles passaram cerca de 400 anos escravizados. Neste período em que nasceram muitas pessoas e escravizados, Deus chama alguém, e chama um menino chamado Moisés. E Deus faz um milagre na vida dele, porque a vida dele foi um milagre, sim ou não? Ele foi lançado num cestinho, no rio, e Deus manteve ele vivo. Ele foi criado pela sua própria mãe, mesmo sendo sido adotado pela filha do faraó. Moisés, ele por 40 anos viveu no palácio, na verdade por 33 anos, porque 7 anos ele passou ali junto com a sua mãezinha. Moisés sabia que ele tinha um chamado de Deus, sim ou não? Sabia? O que vocês acham? Sabia? Sabia. E ele sabia que todo o cenário que tinha sido montado para ele era um cenário favorável para que ele pudesse cumprir o seu projeto. Ele estava lá dentro. Quem poderia dar autorização para que ele cumprisse a missão de libertar o povo de Deus do Egito, estava ali ao lado dele, era a família dele. Ele foi educado em todas as ciências do Egito, ele conhecia
sabia a maneira correta de falar, sabia a maneira correta de entender. Moisés, ele estava com um terreno pronto para viver o chamado de Deus, está claro? Só que chegou um momento, depois de 40 anos, em que ele deixou os seus pensamentos intrusivos, ou não conseguiu ter domínio próprio, e acabou cometendo um erro. Ele matou um egípcio. E depois que ele matou esse egípcio, ele precisou fugir para não perder a sua própria vida. Você lembra dessa história? Eu estou só relembrando alguns pontos com você. Quando Moisés sai, ele sai do palácio como príncipe, talvez uma possibilidade de ser sucessor do império, o maior poder daquela época mundial. E ele vai se refugiar no deserto de Midian. E nesse deserto ele passa quanto tempo? 40 anos. Cuidando de quê? Cuidando de ovelhas. Era talvez um dos serviços mais simples, que precisava de menos preparo naquele tempo. Alguém extremamente preparado, alguém que fez doutorado, vamos dizer assim. Agora, depois de um erro, vai para o deserto para cuidar de ovelhas. E não foi um mês, não foi um ano, sabe? Não foi um ano sabático. Ele foi vendo o tempo passar, sabe? Ele foi vendo a barba ficar branca. Sabe quando o tempo passa e você olha no espelho e a barba está ficando branca, sabe? O cabelo começou a cair. E ele foi olhando e falando assim: um dia Deus me chamou para algo. E agora eu estou aqui. Minha mãe me ensinou, sabe? Minha mãe me ensinou que Deus tinha algo para mim, de que eu iria liderar uma nação. E agora sabe o que eu estou liderando? Ovelha. Todo dia eu mando a ovelha ir beber água, ela vai. Eu mando tirar a ovelha do aprisco, ela volta. Amigos, foram 40 anos em que Moisés andava pelo deserto, cuidando das suas ovelhinhas. E talvez não tinha um dia que ele não olhava para o céu e não contava as estrelas. Ele estava solitário ali. E pensava: eu estraguei tudo. Amigos, olha para mim aqui. Foram 40 anos de Moisés olhando para a sua própria história e pensando assim: podia ter sido tudo diferente. Por que eu fui fazer isso? Você já viu gente assim? Que olhou para a sua própria vida e disse assim: eu tinha tudo para ter tão potencial e estraguei tudo. Porque agi no impulso, porque não pensei antes de fazer. Eu deveria estar vivendo aquilo que Deus sonhou, mas agora eu já estou velho. Amigos, agora está Moisés com 80 anos de idade, barba branca. A Bíblia diz que ele tinha muito vigor, ele morreu com 120 ainda com muito vigor, mas já não era mais aquele menino, sabe? Não era mais aquele, ele já tinha esquecido talvez, muitas coisas que ele aprendeu são 40 anos depois. Só que depois de 40 anos, agora ele com 80 anos, Deus aparece para ele. E faz um chamado para ele voltar a ser o que um dia ele deveria ter sido. E por uma decisão da sua própria existência, ele perdeu. Está dando para entender a ideia, amigos? E agora Deus olha para ele e fala assim: eu tenho um chamado especial para você. Olha o que diz o texto, Êxodo capítulo 3, segundo livro da Bíblia. E eu vou ler aqui alguns versículos com você, só para você relembrar. Diz o versículo 1: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. E ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarva estava em chamas, mas a sarça não se consumia. Então ele disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque essa sarça não se queima. E quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E disse mais: o Senhor, o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor por causa dos seus feitos. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu, do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Agora venha e eu enviarei
para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Agora presta atenção na frase de Moisés. Então Moisés perguntou a Deus: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para tirar o faraó do Egito, os filhos de Israel? E Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu enviei. Depois de você ter tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. E Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, eles disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão me perguntar qual o nome dele. E o que eu vou dizer, Deus? E Deus diz: eu sou o que sou. Assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Eu me arrepio muito com essa história. Aqui está um homem que aprendeu de criança de que ele tinha sido chamado por Deus para cumprir um projeto. E depois de 80 anos, ele já achava que tinha perdido tudo. Mas depois de 80 anos, depois de tanta coisa que ele viveu, um dia Deus chega para ele e diz assim: eu tenho algo de novo para você. Senhor, mas eu não estou velho. Senhor, mas agora? Eu já estraguei tudo 40 anos atrás, eu tomei decisão errada, mas tem certeza? Filho, é você de novo, porque foi você que eu escolhi. E aí Moisés faz uma frase, pergunta algo para Deus que talvez ele não tinha perguntado 40 anos atrás. Se talvez Deus tivesse chamado Moisés quando ele ainda estava vivendo lá no Egito, quando ele ainda era o filho da filha de Faraó, quando ele ainda estava com tudo fresco na sua mente, talvez se Deus tivesse chamado ele naquele momento, talvez ele tinha pensado assim: agora eu tenho condições, Senhor, o Senhor demorou, estou pronto, posso ir, agora é a hora, eu vou liderar esse povo. Mas agora, depois de 40 anos, depois de ele ter se sentido apenas um pastor que cuidava de ovelhas e andando com os animais mais mansos da terra naquele tempo, ingênuos, agora Moisés olha para Deus e fala: Senhor, quem eu sou? Agora ele estava pronto. Só agora ele estava pronto. Porque talvez ele, com a sua ousadia de dizer assim: Senhor, aqui estou eu com o meu vigor de 40 anos para cumprir a missão, talvez ele confiaria somente no seu poder e não deixaria Deus ser Deus. Depois de 40 anos que Moisés saiu do Egito, depois de matar um egípcio, Moisés tem que fazer uma das viagens mais difíceis: sair do deserto de Midian e andando a pé, apenas com um cajado na mão, para o Egito de novo, do lugar que ele fugiu. O que você acha que passava na mente de Moisés? O que você acha? O que passava na mente dele? Toda a história. Será que ele lembrava dos erros que ele cometeu no Egito, sim ou não? Será que mais uma vez ele pensava: poxa, eu saí daqui fugido, saí daqui com medo, mas eu saí daqui como filho da filha de Faraó. Só que agora Moisés volta não como filho da filha de Faraó. Agora Moisés volta e Deus fala para ele assim: quando perguntarem quem é você, diga que não é Moisés. Quando perguntarem quem é você, diga quem está mandando você. E quem está mandando você é o grande eu sou. Agora você não vai no seu nome, o nome do filho da filha de Faraó. Agora você vai no meu nome. E quando você for no meu nome, é eu, o Senhor, que farei com que o milagre aconteça. Deus precisou agir no caráter dele para que ele fizesse o caminho de volta. Mas agora com o pensamento certo. Agora ele entendia que a dependência era do Senhor e era Deus que estava guiando tudo. Me deixa citar apenas mais duas coisas que eu acho interessantes nessa história. Deus fala com Moisés numa forma simples. Imagina Deus falando para os anjos assim: prepara uma maneira de eu falar com o meu filho Moisés, que eu tenho que chamá-lo para uma grande missão. Eu imaginaria raios e trovões, é ou não é? Que nem foi lá quando foi entregar os 10 mandamentos, não foi assim? Raios e trovões. Mas Deus foi lá falar com ele aonde? No arbusto seco. Moisés já tinha visto um arbusto, sim ou não? Uma sarça? Claro, uma sarça pegando fogo ele já tinha visto, sim ou não? Era comum naquele calor, arbusto seco pegava fogo com facilidade, era uma cena comum para ele. Mas numa cena comum para Moisés, que andava pelo deserto, ele percebeu, teve algo que chamou a atenção. Na verdade, duas coisas chamaram a atenção. A primeira era que aquele arbusto pegava fogo, mas não se
consumia. Mas a segunda coisa que chamou a atenção de Moisés é que aquela sarça simples, apareceu dentro dela a voz de Deus. Olha aqui para mim, tem gente que espera Deus falar de maneira extraordinária. Deus vai me mandar um sonho, pastor, eu vou acordar de madrugada, vai ser um negócio, vai aparecer um anjo no meu quarto que vai dar um clarão, eu vou cair no chão com o rosto em terra. E às vezes Deus está falando com você num sermão, numa música que tocou no seu carro, daquela playlist que você fez há 30 anos atrás, e que você decidiu ouvir agora, depois de um tempo, sabe? Talvez Deus vai usar a voz de um ímpio, mas que de uma maneira diferente, Deus vai agir no cotidiano, para falar com você. Tem tanta coisa aqui, é uma história com tantos detalhes. Moisés, de alguém impetuoso, inconsequente, agora foi um homem manso. Porque só alguém muito manso, depois de passar pela faculdade no deserto. Se você não aprender talvez no palácio, talvez Deus tenha que te mandar para o deserto. E são os desertos que nos ensinam lições que o palácio não tem poder para ensinar. Eu sempre falo isso, mas eu gosto de repetir. Moisés passou 40 anos pensando que era alguém, 40 anos descobrindo que era ninguém, e 40 anos vivendo o que Deus pode fazer com ninguém. Foram 120 anos de uma jornada, de alguém que aprendeu a viver o que Deus esperava, e teve que fazer o caminho de volta, agora diferente, cansado, trabalhando duro, mas disponível para ser o que Deus queria que ele fosse. Guardar a história? Sim ou não? Podemos para a segunda? A segunda, talvez você já imagina, quando falamos sobre trilhar o caminho de volta, tem uma história que talvez veio na nossa mente imediatamente. Alguém arrisca? Qual? Jonas? Não, Jonas já preguei aqui recentemente. Sansão também, já preguei recentemente. Filho pródigo, Lucas, capítulo 15. Eu estou tentando comparar com você, ver se vocês estão comigo, tá? Eu estou tentando comparar com você histórias de pessoas que tiveram que fazer o caminho de volta, mas de maneira muito diferente uma da outra. E vou tentar aplicar isso para a gente. Então vamos lá, já falamos sobre Moisés. Você já entendeu um pouquinho sobre Deus agindo e levando ele de volta para aquilo que Deus queria que ele fosse. Agora eu tenho o filho pródigo. Olha o que diz Lucas capítulo 15. É uma história grande, talvez em algum outro momento eu pregue sobre todo o capítulo. Não dá para você entender a parábola do filho pródigo sem entender as duas parábolas anteriores. Na verdade, a parábola do filho pródigo é uma resposta que Deus dá para os fariseus e publicanos que questionavam Jesus de estar comendo com as pessoas. E Jesus conta 3 parábolas. Uma parábola de um pastor que tinha quantas ovelhas? 100. E perdeu? E o pastor foi buscar. A segunda parábola de uma mulher que tinha quantas moedas? 10. E perdeu uma. E ela foi encontrar e se alegrou e fez uma festa quando encontrou. E agora um pai que tinha 2 filhos, verso 11 diz assim, Lucas 15, versículo 11, Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos, um representava a primeira parábola e o outro representava a segunda parábola. O mais moço deles disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de maneira desenfreada. E depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava se alimentar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores, me permita ser um escravo. E arrumando-se foi para o seu pai, e vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou.
E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no dedo dele, sandália nos pés dele. Tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque o meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. E começaram a celebrar. O versículo seguinte já dá para fazer outro sermão, só sobre o filho mais velho. Mas não é esse o objetivo aqui. Que poderia estar festejando junto, mas decidiu reclamar da festa que estava acontecendo. Você conhece a história, não vou me deter aqui nos detalhes, mas aqui eu poderia, por exemplo, citar o pedido desaforado do filho que pede uma herança com o pai vivo. Herança é algo que você ganha quando o pai morre. Quando o filho fala assim: pai, me dá a minha herança, o que ele está dizendo para o pai? Está demorando para morrer, hein, pai? Está fazendo hora extra, hein? Morre logo, que eu estou precisando da minha herança. E o pai diz que devolve e reparte os bens para os dois, porque diz que os dois filhos receberam parte da herança. Não está assim no texto bíblico? E os dois lhe recebeu os haveres. E aí diz que ele ainda fica alguns dias ali na casa do pai, organizando, talvez se despedindo, e ele vai para a terra distante. E vai para a terra distante viver desenfreadamente. Ele cai em si, a palavra diz caiu em si, ou seja, o tempo que ele esteve fora do pai, ele estava fora de si. Na verdade a Bíblia é até mais dura, porque a Bíblia diz que ele estava morto. Ele estava morto? Sim ou não? Fisicamente, mas moralmente, espiritualmente ele estava morto. Mas quando ele retorna, ele revive. A alegria do pai, quando o filho chega com o seu discurso pronto, ele chega apontando o passado: pai, eu pequei, pai, eu falhei. E o pai olha o presente: me traga o anel, me traga a melhor roupa, me traga o novilho. O pai olha o presente. O diabo te mostra o passado, Deus te mostra o presente. E quando o diabo apontar o teu passado, aponta o futuro dele. Você é alguém que, mesmo que errou lá atrás, hoje tem a oportunidade de salvação em Cristo Jesus. O perdão que Deus oferece para você, ninguém neste mundo pode oferecer. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é de um ponto apenas dessa história: o tempo que o filho demorou para voltar. O filho era feliz perto do pai, sim ou não? O que você acha? O filho era feliz perto do pai? O que você acha? Quantos acham que ele era feliz perto do pai? Levanta a mão. Pouca gente. Quantos acham que ele não era feliz perto do pai? Levanta a mão. Muita gente. Quem não acha nada? A maioria. Eu vou falar minha impressão, tá? Eu acho que ele era muito feliz perto do pai. Porque o pai era bom pai? Sim ou não? Um pai a ponto de não reclamar com o filho e falar: filho, deixa, quando eu morrer você leva a herança. O pai que a ponto de pegar e falar assim: não, eu quero você aqui querendo estar, então eu vou te repartir a herança que você tem. Este pai era um bom pai. O pai providenciava para o filho tudo o que ele precisava. O pai era um bom provedor. O pai providenciava para ele. Mas ele era um iludido. A ideia do filho era: eu sou feliz com meu pai, mas na terra distante eu vou ser mais feliz. É aquela ideia, né? Eu era feliz, hoje eu era feliz e não sabia, hoje eu sou triste e sei, né? Era aquela ideia das pessoas que olhavam para trás e pensavam assim: poxa, eu vou conseguir, aqui eu tenho tudo que eu preciso, mas na terra distante, na terra distante. É aquela ilusão de que sempre depois você vai conseguir encontrar aquilo que você precisa. Aqui eu sou protegido, aqui eu tenho uma família. Eu lembro de João Marcos, quando ele ouvia os testemunhos de Pedro e decidiu ir para o campo missionário. Ele pensava assim: nossa, no campo missionário. Quando chegou no campo missionário, descobriu que era difícil. E ficou com saudade de casa e quis voltar para casa, porque não é fácil, né? A gente pensa, imagina, mas a gente, tudo para viver os princípios, você tem que passar pelo processo. E o processo é difícil às vezes. Mas esse filho, ele pensou assim: na terra distante eu vou ser valorizado, na terra distante eu vou ter alegria. E teve mesmo por pouco tempo, enquanto ele tinha dinheiro. Mas a Bíblia colocou aqui momentos que ele poderia ter voltado, sim ou não? Olha o versículo 14, analise comigo. Depois de ter consumido tudo,
sobreveio àquele país uma grande, depois dele ter consumido tudo. Aqui ele já poderia ter voltado, sim ou não? Sim. Gastei tudo que eu tinha, fiz besteira. Podia ter voltado? Por que ele não voltou? Orgulho, vergonha. O que eu vou falar para o meu pai? Gastei tudo e voltei? Poderia ter voltado, mas não voltou. Veio àquele país uma grande fome. Poderia ter voltado, sim ou não? Sim, outra opção, outra possibilidade. O que mais? Então ele começou a passar necessidade. Poderia ter voltado? Da fome que deu no país até ele começar a passar necessidade, quanto tempo demorou? Não sei, mas ele poderia ter aproveitado este tempo para ter voltado para o pai. O que mais? Então ele foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela cidade. Ele já poderia ter voltado? Sim. Então ele quis comer da comida que os porcos comiam. O que ele comeu lá? Comida dos porcos, sim ou não? Não. O texto diz que ele queria comer a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Amigos, um judeu naquele tempo não trabalhava com porcos. Porcos é alimento imundo. Na terra distante ele vai trabalhar no meio dos porcos. E diz que ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam. Quem já foi na roça sabe que os porcos comem, é comida podre. Mas ele queria comer aquilo, e diz que na terra distante ele não valia o que os porcos valem. Ele não comia nada. E só depois dele sentir vontade é que a ficha dele caiu. E diz o texto que ele caiu em si, e ele decidiu voltar, não mais como filho, mas como escravo. E diz que o pai correu para alcançá-lo. O pai foi na direção dele. Amigos, a história de Lucas capítulo 15 mostra alguém que teve muitas chances de voltar, mas não voltou. Porque trilhar o caminho de volta é quebrar um orgulho que ele não queria quebrar. Trilhar o caminho de volta era era imaginar qual seria a recepção. E ele tinha medo do que poderia acontecer. Ah, quanta surpresa. Terceira e última história. Um pouquinho para frente, Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Vocês estão comigo até aqui? Sim ou não? Duas histórias. Moisés, que jogou tudo para o chão, mas Deus deu para ele a oportunidade de voltar. O filho pródigo, que era iludido com a ideia de ser feliz na terra distante, até que entendeu que precisava voltar, e fez um caminho difícil, e foi amado e recebido pelo pai. Mas Lucas capítulo 24 fala de uma outra história, versículo 13. Naquele mesmo dia, Lucas 24 verso 13, vou ler a frase de novo. Naquele mesmo dia, que dia? Naquele mesmo dia, que dia? O dia que Jesus ressuscitou. Olha aqui para mim. O dia da ressurreição de Jesus é um dos mais importantes dias da humanidade. Ah, pastor, foi o dia que ele morreu. O dia que ele morreu foi importante ou não? Mas se ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, nós estaríamos? Nem aqui nós estaríamos. Um dos dias mais felizes da humanidade é o dia em que a morte não segurou Jesus. É o dia em que Cristo venceu a morte, onde as primícias dos que dormem ressuscitaram, onde aconteceu um milagre. Esse era o dia mais feliz da humanidade. Mas 2 discípulos estavam tristes. 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Eu acho isso aqui maravilhoso. As maiores autoridades do mundo naquela época queriam ter um encontro com Jesus. O Jesus ressuscitado era um milagre que não se tinha condições de entender. Jesus poderia ter ido lá em Pilatos e falar: olha aqui, eu aqui, hein? Você me mandou para a morte, mas olha aqui, ressuscitei. Mas Jesus, ele vai no meio de 2 discípulos. Tem um que a gente não sabe nem o nome, um chama Cleopas, o outro a gente nem sabe como é que chama. Mas 2 discípulos que estavam andando de volta para casa, triste.
Porém os olhos dele estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele perguntou: do que se trata? E eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificavam. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham ido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando por todos os profetas, explicou o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Depois eles chegam na casa, eles chamam Jesus para entrar. Depois Jesus ora, Jesus se representa a eles, eles reconhecem Jesus. E quando Jesus vai embora, eles dizem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: você não sentiu o nosso coração queimar enquanto nós conversávamos com Cristo? 2 discípulos que foram para Jerusalém, moravam em Emaús, 12 quilômetros de Jerusalém, e foram a Jerusalém para a festa. Talvez tinham ido antes, talvez ouviram os relatos de Cristo, talvez andaram com Cristo por um tempo. Ele disse que os discípulos e as mulheres eram uma deles, então eles já se sentiam parte do discipulado de Cristo. Mas ali eles voltavam para casa, fizeram um caminho de volta decepcionados. Fizeram um caminho de volta angustiados, porque pensaram assim: nós tínhamos uma grande expectativa. O nosso Deus vai ser o rei, o Messias está vivo, nós teremos alguém que vai reinar sobre nós, nós vamos sair da opressão, é um novo Moisés que vai nos tirar dessa escravidão. E agora eles veem esse Jesus morto. Ah, mas ele prometeu que vai ressuscitar, mas nós não vimos ele não estava lá. Roubaram o corpo de Jesus. Eles tinham uma expectativa, mas agora estavam com a sua expectativa totalmente frustrada, escancaradas daquilo que eles tinham planejado, e voltaram tristes, fizeram um retorno para casa tristes, porque criaram a expectativa e não surgiram com a expectativa. É difícil quando você espera algo tanto, né? E dá tudo errado. Sonharam com tantas coisas e as coisas não aconteceram. Mas no meio do caminho, Jesus apareceu. Jesus trouxe a resposta que eles precisavam. Jesus os encontrou nos momentos das suas maiores angústias. E no caminho de volta, eles não se sentiram sozinhos. Eles não foram abandonados, porque Cristo os viu. Cristo os alcançou. 3 histórias. Moisés, um homem de 80 anos, que voltou para o Egito para cumprir o chamado de Deus. Um filho que saiu de casa, na ilusão de ser feliz na terra distante, descobriu que lá ele valia menos do que os porcos valem. Mas quando voltou para casa, não foi tratado como escravo, foi tratado como filho. E 2 discípulos que estavam tristes porque tiveram as suas expectativas frustradas, mas agora encontraram pessoalmente com Jesus, que trouxe para eles a resposta que eles precisavam. Que lições podemos tirar dessas histórias? Olha aqui para mim, e vamos tentar entendê-las de maneira especial. Primeira lição. A primeira lição é de que a voz de Deus, a voz de Deus continuará te chamando de volta. E das mais diversas maneiras. De maneira simples. Relembra comigo como é que foi a voz de Deus chamando Moisés? No arbusto seco,
numa árvore que não tinha mais vitalidade e agora pegava fogo, mas como não se consumia, esta árvore seca foi a voz de Deus, porque Deus ele fala conosco no cotidiano, nas coisas que você está acostumado a andar no seu dia a dia, é a voz de Deus aparecendo de novo para dizer: Moisés, você imaginou que jogou tudo por terra, você pensou que estragou tudo aquilo que eu tinha planejado, mas eu estava apenas preparando você para viver ainda o chamado de Deus. Eu sei que você não é mais aquele menino que estava no Egito, eu sei que talvez você até esqueceu as coisas que você aprendeu lá. Que bom, porque você aprendeu o que você mais precisava, você aprendeu a ser manso e você aprendeu a ser dependente. Que bom que você teve condições de parar em frente a uma sarça e entender que era eu que falava com você. Moisés, eu nunca deixei de falar contigo. Nos dias que você olhava para as estrelas e pensava assim: poxa, eu poderia estar vivendo os sonhos de Deus, eu ainda ali falava com você. Nos dias que você contava ovelhas e... será que Moisés falava com as ovelhas, sim ou não? Eu acho que sim. Ele passava tanto tempo com as ovelhas, eu acho que era a conversa deles. Mas até no dia que você falava com as ovelhas, na verdade o grande pastor era eu. E eu estava ali falando com você. Quando que o filho pródigo ouviu a voz de Deus? Ele ouviu a voz de Deus, amigos, quando ele já não tinha mais nada. Quando ele estava no pior do pior. Quando ele estava querendo comer a comida dos porcos e nem isso ele comia. É nesse momento que a ficha dele cai e ele pensa e descobre que a ilusão de viver a terra distante, na verdade, era apenas uma ilusão do diabo para tirar ele da presença do Pai, que era aquilo que era mais importante. E nesse momento ele ouviu Deus falar com ele de novo e falar: volta! E ele teve que quebrar o orgulho. Ele teve que quebrar porque no momento mais difícil, somente numa situação tão trágica, numa fome naquele país, que fez com que ele conseguisse enxergar de novo e olhasse que ele ainda tinha um pai que se preocupava com ele. Deus fala também na necessidade. Não foi Deus que mandou a fome, nem foi Deus que não deu lavagem para ele comer, porque na verdade o que Deus queria é que ele continuasse a comer banquete na casa do pai. Mas agora, já que ele tinha se escondido, foi nessas dificuldades que ele precisou entender que Deus ainda falava mesmo em meio à dor, que Deus ainda falava mesmo quando ele não enxergava. Amigos, eu acho isso extraordinário. Eu contei essa história num Fogo Jovem um tempo atrás, mas eu quero só relembrar com você e contar para você aqui. Fui pregar uma vez no interior de Pernambuco, numa cidade chamada Petrolândia. E aí, nessa cidade lá no interior de Pernambuco, eu ouvi a história de um rapaz que me marcou muito. Resumindo a história, ele era vendedor, trabalhava numa empresa farmacêutica. Ele tinha sido adventista na adolescência, na juventude, casou com uma esposa adventista, mas se afastou. Virou os olhos de Deus e se afastou dos caminhos do Senhor. Mas direto ele ouvia Deus chamando ele de volta, sabe? Direto ele sentia que Deus queria ele de volta. Mas ele lutava contra a voz de Deus, ele lutava contra o chamado do Senhor. E por mais uma vez ele teve a oportunidade, mas... Um dia ele estava em casa com a sua esposa e numa conversa que ele teve com ela, eles entenderam que chegou o momento dele voltar, sabe? Mas ele não tinha forças, ele não conseguia enxergar voltando, porque trilhar o caminho de volta para Deus é difícil. Ele trabalhava a semana inteira, viajava para outras cidades, e quando ele ia para essa outra cidade representar a empresa que ele trabalhava, ele ficava ali, ele ia na segunda-feira e geralmente voltava no sábado. Mas naquele domingo, no dia seguinte, ele sairia para ir trabalhar e ficava a semana toda fora, longe da família. Mas ele fez uma oração a Deus. Depois de tantos anos, a esposa dele conversando com ele, acabou orando com ele. A esposa disse assim: Senhor, meu marido precisa voltar, mas ele não tem força. E ele falou com Deus assim, falou: Deus, se por acaso, se até sexta-feira eu conseguir bater a meta de vendas da semana, na sexta eu volto para casa e no sábado eu vou na igreja com a minha esposa. Ele nunca tinha conseguido bater a meta na sexta-feira. Ele sempre dependia da venda do sábado para conseguir bater a meta. Ele nunca tinha conseguido. Ele fez oração. Você acha que Deus ouviu a oração, sim ou não? Adivinha o que aconteceu? Na quarta-feira, ele já tinha dobrado a meta dele da semana. Ele nunca tinha vivido isso no trabalho dele. Mas aquela ideia, vou ficar mais um pouquinho, né? Aí ele ainda ficou na quinta, ainda vendeu mais.
Quando foi na sexta cedo, ele falou: vou voltar para casa. Entrou no carro, um carro plotado da empresa, e voltou. Quando ele estava passando por uma cidade chamada Belém de Maria, onde ficava o antigo ENA, ele foi passar em cima de um quebra-mola, e um cara pulou na frente do carro dele, com 2 armas apontadas. Mandou ele parar o carro, ele abriu a porta. Ele tinha dobrado a meta, ele estava com um bolo de dinheiro no carro, de tudo aquilo que ele tinha vendido naqueles dias. Sabe, veio um filme na cabeça dele, da oração que ele tinha feito em casa, da situação, sabe? Quando ele saiu da cidade onde ele estava, ele botou um pendrive com músicas que ele gostava de ouvir na viagem. Eram músicas sertanejas, músicas populares. Só que quando ele estava voltando para casa, ele estava tão feliz que aquela música já estava incomodando ele. Sabe quando a música começa a incomodar? E a música estava incomodando ele. Ele falou: deixa eu ver se eu tenho alguma outra música para tocar aqui. E não tinha, só tinha música popular no pendrive dele, na época. E aí ele encontrou uma pasta de música clássica, instrumental. E aí ele falou: vou botar essa música instrumental. Aí ele botou a música instrumental. E a música instrumental estava tocando. E nisso o ladrão pulou na frente dele. Ele abriu a porta do carro, o ladrão entrou, botou uma arma na cabeça dele, outra na barriga dele. Mandou ele ir para uma estradinha de terra para poder seguir. Ele sabia o que ia acontecer. Esses ladrões daquela região, eles roubam carros de empresa porque tem menos suspeita, né? E depois eles matam o motorista e levam o carro com os bens, até para ajudar a assaltar outras mercadorias depois. Ele sabia que ele ia morrer. O caminho que ele estava fazendo naquela estrada de terra foi o caminho mais difícil que ele imaginou na vida. Cada momento que ele passava, aquele silêncio, a arma apontada na cabeça dele, ele fazia uma oração a Deus: Senhor, o que está acontecendo? Eu vou morrer aqui, não vou ver minha família. Eu prometi que eu ia na igreja amanhã, Senhor, olha o que está acontecendo. Quando ele já tinha andado alguns quilômetros pela estrada de terra, e ele já estava chegando perto de um lixão que ele conhecia, ele sabia que ali seria talvez o motivo, o pendrive que estava tocando música clássica, sabe? Mudou a música. E ele fala assim: pastor, eu não sei, porque eu não lembro de ter colocado essa música ali. Mas na hora que mudou a música, começou a tocar uma música gospel, uma música evangélica. Na hora que começou a tocar a música evangélica, estava aquele silêncio no carro. O bandido falou assim: para o carro. Ele parou. Ele falou: nossa, eu vou, bandido não gosta de crente, vou morrer. Sai do carro. E ele saiu do carro, o bandido estava encapuzado. Saiu com as 2 armas apontadas, olhou para ele e disse assim: você é crente? E sabe aquele negócio que ele ficou assim: o que eu respondo? Porque eu estou fora da igreja há muitos anos. Essa semana que eu fiz um propósito de Deus de voltar para a igreja, mas eu não voltei ainda, né? E eu não estou vivendo ainda, estou tentando acertar. O que eu respondo, sabe? Eu respondo, se eu falar que sou, vá que ele não gosta, mas eu vou morrer mesmo. E ele falou assim: eu sou crente sim. E aí ele me conta, e eu lembro assim, dele me contando a cena. Se ele me contou a cena, não morreu, então já deu um spoiler, né? Ele me contando a cena, ele me falou assim: pastor, aquele ladrão, na hora que eu falei que era crente, ele tirou o capuz e jogou as armas no chão. E disse assim: sabe por que eu estou nessa vida? O ladrão dizendo: porque eu sou um crente desviado. Eu já fui crente. Olha que ponto que o diabo me trouxe. Mas eu não posso tocar em você, porque você é filho de Deus. Você poderia orar por mim? Ele me conta, quando ele me contou, amigo, eu me arrepiei, porque ele falou assim: você imagina, pastor, eu e um ladrão ajoelhado no meio do mato, orando a Deus. Diz que ele terminou a oração. O cara falou assim: vai embora. Diz que ele entrou no carro, deu a volta. Diz que saiu do carro. E aí diz que ele pensou assim: você quer alguma coisa?
Você quer que eu te dou alguma coisa? Você está precisando de algo? Aí o cara falou assim: você não entendeu, você é filho de Deus, eu não posso tocar em nada. E ele lembra da cena, ele falou assim que ele lembra que ele deu a volta com o carro e pelo retrovisor ele viu o ladrão sentado no meio da terra, depois eles terem juntos orado. Ele falou que aquela oração que ele fez junto com um assaltante no meio de um mato no interior de Pernambuco foi a oração mais transformadora que ele já viu na vida. Ele voltou à música que estava tocando e pensou: graças a Deus dessa música, né? Se tivesse tocando forró, ele teria morrido. Foi ouvindo aquele louvor que Deus trouxe ele de volta. Ele falou: pastor, eu não sei o que aconteceu com o ladrão, mas eu sei o que aconteceu comigo. Ele voltou para a igreja, acertou a vida com Deus, está hoje lá, firme, servindo a Jesus. É difícil trilhar o caminho de volta, né? Mas Deus nunca vai deixar de falar com você, das mais diversas maneiras. Segunda lição: não deixa ficar caro. Como assim, pastor? Tem gente esperando tempo demais. Alguns dias atrás eu ouvi uma frase que marcou profundamente, e foi o motivo de eu fazer essa mensagem hoje. A frase dizia assim: se você pegar um trem errado, desça na primeira estação, porque quanto mais tempo você demorar para descer, mais cara será a viagem de volta. Deixa eu falar para alguém aqui que já está num trem errado há muito tempo. Quanto mais estação você vê passar e não descer desse trem, mais difícil será você descer, e mais longe vai ser o caminho para você voltar. Então, em nome de Jesus, se você entrou num trem que Deus não gostaria que você entrasse, volte e saia dele. Porque se você está longe da vontade de Deus, enquanto dá tempo, volta, antes que ele volte. Ah, se o filho pródigo tivesse voltado cedo, talvez ele não teria sido necessário ele comer a comida e tentar comer a comida dos porcos. Talvez não teria sido necessário ele ser humilhado por aquele homem. Talvez ele, sabe, as coisas poderiam ter sido diferentes. O sofrimento poderia ter sido menor, porque daria tempo dele voltar e entender que o pai nunca deixou de esperá-lo. Mas ele ainda imaginava que poderia melhorar. Deu crise na terra, mas vai melhorar. A comida está acabando, mas vai melhorar. Só que, amigo querido, deixa eu falar uma coisa para você em nome de Jesus: na terra distante de Deus nunca vai melhorar. Na terra distante de Deus sempre vai piorar. Então, se você entendeu que o seu caminho está errado, volte antes que o pior aconteça, porque o seu pai estará de braços abertos para te receber de volta. Terceira e última lição: a presença de Cristo faz até o caminho mais difícil fazer sentido. Aqueles 2 discípulos decepcionados da estrada, na verdade o que ele precisava era ver Jesus. E quando visse Jesus, o coração frio deles iria ficar quentinho de novo. E a presença de Cristo era tudo o que ele precisava. Sabe por quê? Porque o meu Jesus é maravilhoso. Ele é mais que maravilhoso. E ele está disponível para salvar você.